Bom dia, hoje são 10 de setembro de 2017, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar propriamente no assunto de hoje, vamos aqui novamente ouvir o teólogo falecido, o Rubem Alves, que foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi psicanalista, doutor em teologia, escritor, tradutor, etc. Vamos ouvi-lo fazendo referência ao filósofo Nietzsche sobre crença em deuses, e no caso aqui, crença no Deus hebreu, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos. Ouça, portanto, o que diz Rubem Alves. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Pois bem, você ouviu aí Rubem Alves fazendo referência ao filósofo Nietzsche, afirmando que quando uma pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. E isso é uma verdade incontestável, né? E vamos a mais uma prova dessa verdade aí, falada por Rubem Alves, certo? Então vamos a mais uma prova. Este é o 18º vídeo, 18 vídeos até agora, da série com o título Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma série mostrando aqui o que é a apologética cristã e trazendo uma referência no mundo evangélico. Aí o Norman Geisler, aqui está o livro. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia, mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos religiosos. Os dois são cristãos fundamentalistas, evangélicos, fundamentalistas. Cristão fundamentalista é aquele que lê a Bíblia de forma literal, como se fosse ali um retrato da realidade. Então, o cristão fundamentalista é aquele que lê as lendas da Bíblia e pensam ali, começam a trabalhar com essas lendas como se fossem fatos reais. E aí está o problema. Quando eles começam a escrever, eles caem no absurdo, no ridículo. E é o que estou mostrando aqui, de acordo com o livro que aqui está. Então vamos a mais um trecho hoje deste livro, tá? Para que você entenda. Muito bem. Antes de começar aqui o assunto, quero fazer uma pergunta a você. Você que mora no Brasil hoje, ano 2017, você aí que assiste a programas policiais, né, policialescos, programas aí de televisão, por exemplo, a Globo não, a Rede Globo não tem programas policialescos, né? A Rede Globo de televisão não mostra programas aí do tipo da Atena, né? Do tipo do Marcelo Rezende, né, na Record, e o da Atena na Bandeirantes. A Rede Globo não tem programas policialescos. Pois bem, você que assiste a esses programas aí de violência, você vê que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, não é isso? Muito bem, vai entendendo. E você vê aqui no Brasil crimes bárbaros, não é? Não é isso? Envolvendo crianças. Quando acontece um crime envolvendo crianças aqui no Brasil, não é? A pessoa entra na casa de outrem e ali mata o pai dessa criança e também mata a criança.
Aí você fica revoltado, não fica? Não fica revoltado? Matar uma criança, isso é repugnante, não é? E casos de estupro com crianças inocentes, hein? Um adulto com 18 anos faz sexo com uma criança de 8 anos. O que é isso para você? O que é isso para você? É um absurdo, não é? Um adulto pegar uma criança com 9 anos, 10 anos, até com 1 ano de idade e mata a criança. A gente vê muito por aí, não é? Isso é uma violência contra a criança, não é? Às vezes a pessoa vai e mata a criança para se vingar do pai. Não aparece isso aí? O Datena mostra sempre, não é? No programa na Band. Mostra sempre. Ali é muito comum. Mulheres ali apaixonadas, né? Amantes, não conseguem ali ficar com o seu namorado, né? O homem volta para a esposa e deixa a amante de lado. A amante se vinga no filho daquele homem. Mata o filho daquele homem porque o homem não quer mais nada com ela. Isso aí é um absurdo, não é? Crimes envolvendo crianças? Pois bem, não é isso? E chacinas? A gente vê muito aqui no Brasil chacinas, não vê? A gente vê aí, aparece o Datena, mostrando ali chacinas em São Paulo, não é? Rio de Janeiro. Ali, traficantes brigando entre si. Um grupo vai à casa do outro, mata ali o devedor da droga, né? Mata. Em vez de ficar só com aquele vendedor, aí mata a esposa dele e mata os 2 filhos dele, que nada tem a ver com isso. Tudo isso não é injustiça? Todos esses casos não são hediondos, não é isso? Pois bem, ora, se você acha que matar criança inocente, isso aí é uma coisa hedionda, bárbara, se você acha que matar várias pessoas inocentes, isso aí, chacinas, você acha que isso aí é coisa bárbara? Você não viu foi nada em relação à Bíblia. A Bíblia está lotada de crimes assim, bárbaros, hediondos, e tendo à frente ali o Deus hebreu, comandando essas barbaridades. Só que a pessoa religiosa, ela perde o seu raciocínio, perde sua capacidade de raciocinar, tem sua inteligência paralisada quando se trata de religião. Essas chacinas, esses crimes contra crianças inocentes, coitadas, que acontecem normalmente no Brasil, que chocam qualquer um, não chocam os cristãos, por exemplo, quando esses mesmos crimes estão na Bíblia, porque aí o cristão não consegue ver essas violências, essas barbaridades na Bíblia, que são os mesmos casos, mas os cristãos não conseguem enxergar, porque a fé religiosa os cega. Portanto, vamos ver aqui hoje uma barbaridade, mais uma, que está na Bíblia. E depois irei ao livro do Norman Geisler, como ele explica essa barbaridade aqui. E você vai rir muito e até ficar com raiva do Norman Geisler. Certinho? Então vamos aqui ao quadro, correto? Muito bem. Coloquei aqui a Bíblia, né? Em Números, capítulo 31, aqui está, na Bíblia. O título deste capítulo aqui é A Vitória sobre os Midianitas. A vitória do povo hebreu, do povo de Israel, sobre um povo chamado Midianita, correto? Então vai ser sobre isso aqui. Antes de entrar aqui no assunto, eu coloquei aqui, eu sempre digo que o homem, não é? Cria deuses à sua imagem, né? Que o homem cria deuses conforme sua cultura. Se você pegar uma relação de deuses egípcios, por exemplo, e comparar com o Deus hebreu, você verá que eles são diferentes, não é? Porque cada povo tem suas diferenças, tem seu modo de criar deuses, vestuário, não é? Língua, não é isso? Esporte, não é? E assim por diante. Então o homem sempre criou deuses, não é?
desde o homem pré-histórico, não é? A maior parte de sua existência, a pré-história. O homem sempre criou deuses, conforme sua cultura. Então, muito bem, mostrei aqui que os deuses têm características próprias e têm características humanas. As próprias são onisciência, onipresença e onipotência. E as características humanas, elas variam de acordo com a sociedade que cria cada deus. Então, o Deus hebreu aqui tem várias características humanas, não é? Que aqui estão, não é isso? Características humanas. Essas características aqui do Deus hebreu, que estão aqui, ainda são outras, né? Muitas ainda. Essas aqui são características passadas para o Deus hebreu pelo povo hebreu que o criou. Como o povo hebreu era um povo tribal, na Bíblia o Deus hebreu é um Deus tribal. Entendeu? Como o povo hebreu era um povo nômade, que saiu de seu lugar, lá em Ur, hoje Iraque, saiu lá do Iraque, com destino à terra de Canaã, ali pelos desertos. Esse povo hebreu era um povo nômade, que mudava de lugar para lugar, até chegar a Canaã, correto? Então, como o povo hebreu era um povo nômade, ele, ao criar seu Deus, obviamente esse Deus iria absorver mais essa característica do povo, o nomadismo. Então, o Deus da Bíblia também é um Deus nômade. O povo hebreu era um povo ciumento. Ciumento em que sentido? No sentido de acreditar em deuses e depois para o monoteísmo, acreditar em deuses e exigir que todos acreditassem nesses deuses. E depois no Deus hebreu, monoteísmo. Então o povo hebreu era um povo ciumento. E não só o povo hebreu. No mundo daquela ignorância, os egípcios também eram povos ciumentos. Os fenícios também, não é? Os jebuseus, não é? Os filisteus, etc. Então ali havia a intolerância religiosa. Cada povo criando seus deuses e exigindo ali rituais para esses deuses, adoração para esses deuses. Então, o povo hebreu era um povo ciumento. Logo, o Deus hebreu, em toda a Bíblia, é um Deus ciumento. Correto? Muito bem. O povo hebreu era um povo violento, não é? Você pega a Bíblia, você vê. Tudo ali se resolvia à base da violência, ao fio da espada. Era um povo violento. Logo, o povo hebreu, que era violento, a exemplo de outros povos também, ao criar seu Deus, criou um Deus, obviamente, violento. E o Deus hebreu, ele é violento. E aqui está mais um exemplo. Muito bem. O povo hebreu era um povo também vingativo. Naquele tempo, na sociedade hebraica, você vê ali que a violência era assustadora, não é? Então ali a vingança imperava. Eles eram vingativos. Conforme qualquer violência ou não, até mesmo sem motivo algum, eles agiam com violência. E a vingança era muito comum também. Quando alguém feria alguém, aí eles se vingavam. Não havia propriamente a lei para resolver esses casos, né? Tudo era a base da vingança. Então o povo hebreu era um povo vingativo. Logo, ao criar seu Deus, o Deus também é vingativo. E aqui está um exemplo. Muito bem. O povo hebreu, obviamente, era um povo intolerante. Não é isso? Cada povo criava seu Deus, seus deuses, e queria que seus cidadãos adorassem ao mesmo Deus, não é? Adorassem o mesmo Deus. Então o povo hebreu era um povo intolerante. Logo, ao criar seu Deus, esse Deus passou a ser um Deus intolerante. Não é isso? E o povo hebreu era guerreiro, não era? Guerreiro, você pega a Bíblia, você vê sempre ali, não é? Sobre guerras, não é isso? Brigas, contendas, conflitos, não é? Então o povo hebreu era um povo guerreiro.
Logo, ao criar o Deus hebreu também absorveu mais essa característica de seu povo, o povo guerreiro. Entendeu? E assim por diante, não é? Muito bem, você entendeu aí? Agora vamos aqui entrar na Bíblia propriamente dita, para depois, aqui no outro quadro, vou mostrar aí a explicação do Norman Geisler sobre o que está em Números, capítulo 31, aqui, correto? Achei melhor começar pela Bíblia e depois vamos entrar nas explicações do Norman Geisler. E você vai ver que realmente a pessoa, quando começa a falar sobre Deus, a pessoa perde sua inteligência, ela tem sua inteligência paralisada, não é? Muito bem, então vamos aqui. Em Números, capítulo 31, temos a vitória do povo de Israel sobre os midianitas, não é? Então vamos ver o que é isso aqui, para explicar a vocês. Muito bem, logo no início, no primeiro versículo de Números 31, temos assim: disse o Senhor a Moisés. Deuses não existem, deuses são produto da imaginação humana. Quando a Bíblia traz isso aqui, que disse o Senhor a Moisés, Deus algum disse nada a Moisés. Deus algum disse nada a Moisés. Isso aqui é apenas um recurso criativo do povo hebreu. Então vamos aqui. Disse o Senhor a Moisés. Versículo 2. Vinga, olha aqui como Deus hebreu, ele é um Deus vingativo, ó. Aqui está a modalidade, ó. Deus hebreu vingativo. Aqui o Deus hebreu dá a ordem a Moisés. Moisés também aqui, personagem lendário e não real. Ele dá a ordem a Moisés no sentido de que Moisés faça a vingança dos filhos de Israel sobre o povo midianita. Então vamos aqui. Vinga, olha aqui o Deus hebreu, na narrativa bíblica, determinando aqui vingança, né? Olha aqui, vinga os filhos de Israel dos midianitas. Deus aqui pedindo para que Moisés vingue seu povo do que o povo midianita fez em relação ao povo de Israel. Muito bem. Ao ouvir aqui a determinação do Deus hebreu, no sentido de vingar os filhos de Israel, Moisés determina aos seus companheiros, o que está aqui no versículo 3, que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança. Olha aqui o Deus hebreu vingativo, ó, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Eles quem? Os midianitas. Eu coloquei aqui reticências, porque como o quadro é pequeno, eu quero aqui mostrar as partes principais que realmente interessam ao entendimento do texto. Então não há como colocar tudo, daí as reticências, né? Muito bem. Então aqui Moisés, voltando, né, recebeu a ordem do Deus hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, não é? Para vingar os filhos de Israel dos midianitas, porque o povo midianita fez alguma coisa contra os israelenses aqui, e depois você vai rir o que fez o povo midianita, né, para essa vingança doida. Muito bem, então vamos lá. Aí Moisés, ao ouvir Deus, não é isso? Mandou seus companheiros armarem-se, claro, né, com espadas, para matar os hebreus aqui, os israelitas, né, para matar, melhor dizendo, os midianitas, né, que levaram o povo de Israel, né, ao pecado, né, entre aspas. Muito bem. Aí aqui no versículo 7 diz assim: pelejaram quem? Quem? Moisés e seus companheiros, né, todos com espada. Pelejaram contra os midianitas. Como? Veja aqui, ó. Como o Senhor Deus, ó, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés aqui estava cumprindo a ordem de um Deus vingativo, não é? Muito bem.
E o que aconteceu? Versículo 8. E mataram, veja aí, Moisés e seus companheiros, em obediência à ordem do Deus hebreu, mataram todo homem feito. Veja aí, mataram todo homem feito. E mataram também, além dos que já haviam sido mortos, Moisés e seus companheiros mataram também os reis e os filhos dos reis. Correto? Muito bem. O versículo 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres, veja aqui, dos midianitas, certo? E as suas crianças. Também levaram, veja aqui, todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Você vê que isso aqui está em números, né? Lá em Êxodo, naquela parte de 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma, ali você tem, não matarás, não é? E aqui, o povo matando, né? O povo de Israel, sob a ordem do Deus, né? E lá o Deus dizendo, não matarás. Porque ali era para outra coisa, né? Era dentro da sociedade hebraica. Fora, podia matar sim. E você vê também lá nos 10 mandamentos, não roubarás. E aqui o povo hebreu, roubando aqui os animais, o gado, né? Enfim, todos os bens do povo midianita. Então você vê aqui que essa passagem, né? Mais uma vez aqui, essa passagem é uma brincadeira, não é? Em relação aos 10 mandamentos, né? Você vê aí. Muito bem. Então aqui, veja, o Moisés e seus soldados mataram aqui os reis dos midianitas, mataram os homens midianitas, todos os homens morreram, só escaparam aqui, inicialmente, as mulheres e as crianças. Veja aí, as mulheres e as crianças. Muito bem, então vamos para cá continuando. O 15 diz assim, o versículo 15. Disse-lhes Moisés, o que é isso aqui? Aqui está, ó, quando os soldados de Moisés voltaram lá da localidade dos midianitas, e ali eles mataram ao fio da espada os reis e todo homem vivente ali foram mortos. Então, esses companheiros de Moisés trouxeram a Moisés as mulheres e as crianças. Crianças aqui do sexo feminino e do sexo masculino, correto? E além disso, trouxeram também os bens que foram roubados do povo midianita, correto? Muito bem. Então, quando Moisés viu aquilo, viu as mulheres midianitas e as crianças midianitas vivas, Moisés disse aos seus soldados assim: deixastes viver todas as mulheres? Entendeu? Moisés não gostou da atitude de seus soldados em deixarem mulheres midianitas vivas. Moisés queria aqui que todas também fossem assassinadas. E ele achou estranho aqui os soldados trazerem as mulheres midianitas vivas e também as criancinhas. Agora veja aqui o que Moisés diz, continuando. Disse-lhes Moisés, deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, ou seja, eis que estas mulheres midianitas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Moisés diz aqui que os soldados não deveriam deixar as mulheres midianitas vivas. Por quê? Porque elas fizeram os filhos de Israel pecarem contra o Deus hebreu. E aí veio a praga. Só que essa praga aqui, quem jogou não foi o povo midianita sobre o povo hebreu. Foi o Deus hebreu, que era muito ciumento e vingativo, não gostava aqui, não gostou, melhor dizendo, o Deus hebreu, não gostou
do relacionamento de homens de Israel com mulheres midianitas. E como Deus não gostou, porque ali elas passaram os deuses para os filhos de Israel, Deus ciumento não gostou, porque Deus não aceitava que seu povo adorasse outro Deus. E o dilema todinho é esse na Bíblia, né? Deus sempre se arrependendo de seu povo, porque o povo de Israel adorava a vários deuses. Então, muito bem. Então, Moisés aqui diz a seus soldados que as mulheres midianitas deveriam morrer, porque elas fizeram os filhos de Israel pecarem contra o Deus hebreu. Correto? Muito bem. E veja agora o que Moisés decidiu. Versículo 17. Agora, pois, matai, veja aí o grande Moisés, não é? Agora, pois, matai dentre as crianças, olha aí, todas as do sexo masculino, correto? Muito bem. E matai toda mulher que coabitou com algum homem, não é? A mulher aqui, ó. Mulher não virgem, deitando-se com ele. Versículo 18. Porém, todas as meninas, olha aqui, e as jovens, veja aí, só mulheres, hein? Todas as meninas e as jovens que não coabitaram com homem algum, ou seja, as jovens virgens, deitando-se com ele, deixai-as, veja aqui, viver para vós outros. Isso aqui, gente, é uma carnificina incomparável. É uma maldade sem fim do homem antigo. Isso aqui está envolvido homicídio, latrocínio, matar para roubar, está envolvido aqui estupro, está envolvido aqui apropriação de bens, ou seja, há inúmeros crimes aqui à luz do mundo de hoje. Isso aqui é de uma maldade sem fim. Se isso aqui acontecesse no Brasil hoje, qualquer cristão ficaria aqui penalizado com essas crianças. Mas como está na Bíblia, o cristão não vê porque a fé religiosa o cega. Entendeu? Se isso aqui acontece no estado de São Paulo hoje, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, isso aqui é assunto nacional e internacional. Isso aqui vai sair em todos os jornais do mundo civilizado. Essa barbaridade que aconteceu no Brasil. Mas como ela está na Bíblia, que foi erigida como um livro, entre aspas, sagrado, aí o cristão fica cego. Ele não vê a maldade que aqui está. Então, muito bem, veja aqui, o grande Moisés, que é elogiado aí pelos cristãos, não é? Nas igrejas, né? Católicas, né? Evangélicas, protestantes, Moisés aqui dá o comando para matar dentre aquelas crianças, coitadas, que tiveram já seus pais assassinados ao fio da espada. Moisés pede aqui para matar todas as crianças do sexo masculino. Moisés não gostava aqui de meninos, não é? Então os meninos aqui, coitados, foram barbaramente assassinados ao fio da espada. Crianças inocentes. Só porque seus pais aqui não agradaram, segundo aí Moisés, não agradaram o povo de Israel. Então veja aqui. E aí, além disso, Moisés ainda diz: matai toda mulher que coabitou com algum homem. Ora, mulheres midianitas aqui eram casadas, viviam ali no seio familiar, ela, o marido e mais filhos. Aí veio o povo hebreu, na lenda bíblica, veio o povo hebreu e ali matou a todos, matando ali o esposo dela, matando um pai de família ao fio da espada, roubando seus bens, e aí toda essa carnificina, não é? Então a mulher aqui casada também não escapou aqui do fio da espada de Moisés e de seus companheiros. Que hediondice, não é? Que barbaridade. Muito bem. E Moisés aqui decidiu mais ainda.
versículo 18. Porém, todas as meninas, as criancinhas, né, do sexo feminino, e as jovens que não coabitaram com algum homem, as jovens midianitas virgens, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Veja que aberração aqui. Isso aqui é de uma maldade sem fim. Então veja, ora, as meninas do sexo feminino, as criancinhas, e as jovens virgens ficaram aqui para os guerreiros de Moisés. Vivendo aqui para os guerreiros de Moisés. Veja a maldade que está aqui. Mulheres aqui, casadas, foram barbaramente assassinadas, teve a sua família destruída por Moisés e seus companheiros, perderam o marido, outras aqui perderam o pai, né? E perderam a mãe, as mulheres casadas, e ficaram o quê? As jovens virgens e as criancinhas do sexo feminino. E essas jovens virgens que tiveram sua mãe assassinada, seu pai assassinado, foram ainda obrigadas, essas pobres jovens midianitas, foram obrigadas a conviver com os assassinos de seu pai e de sua mãe. Veja a barbaridade que aqui está. Isso aqui é de uma maldade sem fim, não é? Veja a barbaridade que aqui está. Pois bem, então aqui no versículo 16, o Moisés diz que o povo midianita, as mulheres ali, fizeram os filhos de Israel pecarem contra o Deus hebreu, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então vamos mostrar aqui, vou mostrar agora em outro quadro, porque aqui o Moisés ficou com raiva e o Deus hebreu ficaram com raiva, né, do povo midianita. E você vê que aqui o povo midianita não teve culpa alguma. Isso aqui é loucura geral. Vejamos agora aqui a passagem bíblica que mostra aí a culpa, entre aspas, do povo midianita contra os filhos de Israel. Veja aqui. Muito bem, muito bem. Em Números, capítulo 25, existe aqui a razão pela qual, o motivo, a explicação, em razão pela qual o Deus hebreu mandou aqui o Moisés vingar o povo midianita. Vamos aqui entender. A pergunta é, o que foi que o povo midianita fez com o povo de Israel para merecer aquela desgraça, aquela carnificina que você viu aí no primeiro quadro, não é? Qual foi o motivo? Aqui está. Vamos aqui. Números 25. O primeiro versículo diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo, que povo? O povo de Israel. O povo de Israel começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Outro povo aqui, ó. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Quem estuda a literatura, ou melhor dizendo, quem estuda textos hebraicos, a civilização hebraica, para que você entenda a Bíblia, é preciso conhecer os costumes do povo hebreu. O povo hebreu era um povo isolado, era um povo fechado. E até hoje, cristãos, ou melhor dizendo, judeus ortodoxos, principalmente em Israel, eles não querem suas filhas se misturando, casando-se com pessoas, com outros povos. Eles querem que suas filhas casem-se com homens judeus. Essa é a preferência. Então, o mundo da Bíblia, você vê, o mundo hebreu, era assim. Era uma sociedade fechada. O Deus hebreu aqui, criado pelo povo hebreu, o Deus de Jacó, só era um Deus para eles, para esse povo. Não é um Deus universal, era só para eles o Deus. Era um Deus que tinha como o único povo, o povo de Israel, porque foi o povo de Israel que criou esse Deus. Então é a mesma coisa, os egípcios criaram seus deuses só para eles. Cada povo cria seus deuses.
só para si. Então o povo hebreu era um povo fechado, sociedade fechada. Eles não queriam que seu povo, o povo de Israel, se misturasse com outros povos. Então os moabitas e aqui os midianitas nada fizeram contra o povo de Israel. E você vai entender isso aqui. Então veja bem, quando o povo de Israel estava em outra localidade, Sitim, em contato com outros povos, começou ali a haver relações entre homens de Israel com mulheres de outros povos, moabitas e também midianitas. Isso é normal, as pessoas se conhecerem e ficarem apaixonadas, pouco importando aí se seus pais são inimigos, se o namorado é de outro povo e a namorada de outro povo, entendeu? Mas os hebreus queriam que as mulheres hebreias só olhassem para os homens hebreus e vice-versa, entendeu? Daí a raiva aqui, nessa ignorância antiga, a raiva do povo de Israel em relação às mulheres moabitas e midianitas. Ora, as mulheres não tiveram culpa alguma. Os homens hebreus de Israel, os filhos de Israel, é que foram lá, que foram conquistar as mulheres midianitas e as mulheres moabitas. Então o Deus hebreu era um Deus muito ciumento, intolerante. Ele não queria que seu povo se misturasse com outros povos, porque iriam adorar outros deuses, entendeu? Essa é a raiva aqui na ignorância bíblica. Muito bem, então o povo de Israel estava em Sitim, e aí o povo, os homens de Israel, começaram a prostituir-se. Aqui não é prostituição, não é prostituta não, prostituição aqui no sentido de se misturar com outras mulheres de outros povos. Então o povo de Israel, os homens israelenses, filhos de Israel, começaram aqui a ter relacionamento com as mulheres moabitas e também com as mulheres, você vê aqui mais à frente, ó, com as mulheres midianitas. Veja aqui. E isso era motivo de raiva para o Deus hebreu. Porque quando os filhos de Israel estivessem ali unidos com filhas moabitas, com outros deuses, e com filhas midianitas, com outros deuses, esses filhos de Israel poderiam passar a adorar os deuses dos moabitas e os deuses dos midianitas. E foi isso que aconteceu, e é o que acontece quando culturas diferentes se unem, não é? Muito bem. Então vamos aqui ainda. Estas quem? As mulheres moabitas, ó, que estavam aí, né, tendo relacionamento com os filhos de Israel. Então estas mulheres moabitas aqui, também como as mulheres midianitas, então estas mulheres convidaram o povo, né, o povo de Israel, aos sacrifícios dos seus deuses. Olha aqui, porque o homem cria deuses conforme sua cultura. Os hebreus criaram seus deuses, os moabitas criaram seus deuses, os midianitas criaram seus deuses, os egípcios criaram seus deuses, e assim por diante. Então, no contato do homem de Israel com uma mulher moabita, ou do homem de Israel com uma mulher midianita, naquele contato ali, naquela troca de valores culturais, eles iam adorar deuses diferentes. E o Deus hebreu era muito ciumento. Não aceitava que seu povo adorasse outro Deus, ou outros deuses. E continua aqui. E o povo quem? O povo de Israel. Ao ter contato com as mulheres moabitas, os rapazes de Israel comeram e inclinaram-se aos deuses dessas mulheres moabitas, como também das mulheres midianitas. Entendeu? Muito bem. Juntando-se Israel a Baal Peor. Baal Peor era também o nome de uma localidade, de um local, né? Baal Peor.
onde moravam aqui principalmente os midianitas. E também o nome de uma divindade. Baal Peor era um dos deuses dos midianitas e também dos moabitas. Baal Peor. Então veja, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então veja que o Deus hebreu, mais uma vez, vendo lá que alguns jovens de Israel estavam ali em relação com mulheres de outros povos, moabitas e midianitas, o Deus então ficou irado, porque esses filhos de Israel passaram a adorar os deuses dos moabitas e os deuses dos midianitas. E Deus não poderia aceitar isso. Daí a raiva dele. E aí, por não aceitar esses relacionamentos entre filhos de Israel e com outras mulheres, Deus fez o quê? Ora, ele mandou aqui Moisés, mais uma vez, matar os cabeças, matar aqueles jovens filhos de Israel que estavam aí mantendo relações com mulheres moabitas e midianitas. Uma loucura total aqui. Então o Deus completamente aqui ciumento mandou Moisés matar esse povo todo. Então a culpa aqui, quem matou aqui os filhos de Israel, não foram os moabitas, não foram os midianitas. Eles não mataram ninguém. As mulheres apenas se envolveram apaixonadamente com os homens de Israel. Não há mal nenhum nisso. Mas a doença aqui do Deus hebreu era o ciúme doentio. Então veja, aí a praga aqui era matar os filhos aqui de Israel que estavam envolvidos com mulheres estrangeiras. Que loucura, não é? E o que Deus aqui fez mais uma vez? Matou aqui muita gente. E até gente que não estava envolvida. Matou aqui, ó, como você vê, 24 mil pessoas. 24 mil aqui israelenses perderam a vida. Apenas porque alguns jovens estavam aí namorando filhas de moabitas e de midianitas. Não ria, por favor, não ria. Isso aqui, gente, é uma barbaridade sem fim. Então, se alguém perguntar por que Deus resolveu se vingar do povo midianita, aí você diz, não, ele resolveu se vingar do povo midianita porque simplesmente as mulheres midianitas se envolveram emocionalmente com os filhos de Israel. E Deus não queria, porque essas mulheres iriam passar para os filhos de Israel seus deuses. E Deus era muito ciumento. Então aqui a culpa, a ira é do Deus. Aqui o castigo na lenda bíblica só é atribuído a Deus. Deus aqui resolveu matar 24 mil pessoas. Isso aqui, gente, é muito comum na Bíblia. Isso aqui é uma hipérbole, é exagero. Não é assim. Mas aqui é na lenda bíblica. Deus aqui resolveu matar 24 mil pessoas. Porque estavam adorando aqui deuses dos moabitas e deuses dos midianitas. Viu aí como o povo hebreu adorava a vários deuses? Adorava vários deuses? Aqui está, ó. 24 mil pessoas deixaram de adorar o Deus hebreu para adorar outros deuses. Você entendeu? Muito bem. Então veja. Aí, ó, olha aqui. O que Deus mandou a Moisés fazer? Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças, veja aí, do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Muito bem, a ira do Senhor era essa aí, matar esses ingratos, esses israelenses que deixaram de adorar o Deus de Israel. Então, veja aqui, o que foi que Moisés fez com essa ordem do Deus? Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate. Moisés adorava matar. Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram ao Deus Baal Peor. Veja aí. Aí diz o versículo 6: eis que um homem dos filhos de Israel, um rapaz,
veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Olha aqui, mais uma midianita, uma mulher estrangeira de outro povo. E o povo de Israel não queria se misturar com outros povos. Pois bem, aí um filho de Israel, um rapazinho, coitado, israelense, hebreu, levou ali sua namoradinha, uma mulher, uma jovem midianita, mal nenhum nisso, levou ali ao Moisés e a seus irmãos. E o que foi que Moisés mandou fazer com esse pobre jovem, que havia levado uma namoradinha apenas, coitada, uma midianita, coitada da midianita, coitada do pobre jovem hebreu, estavam apaixonados. E o que foi que Moisés fez? Como ele estava, esse filho de Israel, estava apaixonado por uma mulher estranha que prestava ritual para outros deuses, Moisés, mais uma vez, aqui, mandou o Finéias matar o pobre jovem e a pobre midianita. E eles morreram, realmente, em outros versículos. Veja lá. Um casalzinho de namorado aqui, namorando, sem mal algum, só porque a menina era midianita, estrangeira, adorava outros deuses. Aqui, Moisés aqui mandou matar os dois, e os dois foram mortos. É uma barbaridade sem fim. E o versículo 9 diz que o povo hebreu, os filhos de Israel, que morreram daquela praga que o próprio Deus jogou contra o povo, e não o midianita fez isso, o povo midianita, Deus jogou a praga, então morreram 24 mil pessoas. Você vê aqui, gente, a barbaridade do mundo antigo, não é? Deus algum existe, Deus algum patrocinou essa loucura que aqui está. Tudo isso aqui é criação humana. O homem cria deuses conforme ali sua cultura. E Deus absorveu essa cultura. Portanto, aí está a explicação. No primeiro quadro, mostrei o quê? No primeiro quadro, mostrei o Números, né? Números, capítulo 31. Não é isso? A vingança ali dos filhos de Israel contra o povo midianita. No primeiro quadro. No segundo quadro, mostrei aqui Números 25. Isto é, explicando por que o Deus hebreu estava irado contra o povo midianita. Agora vamos ao terceiro quadro, e aí você vai rir, mais uma vez, do Norman Geisler. Isso é apologética cristã, loucura total. Eles dizem que a apologética cristã é a defesa racional da crença religiosa, no caso aí do cristianismo. Isso é loucura. Fé religiosa é irracionalidade. Nada tem de racional. E você verá, mais uma vez, a prova. Vamos agora ao terceiro quadro, explicando aqui o que diz o Norman Geisler sobre o que está aqui em Números 25 e sobre o que está aqui em Números 31. Vamos lá, portanto. Muito bem, aqui no quadro, aqui está Norman Geisler. Na página 118 deste livro aí, ele escreve assim: aqui é a primeira parte da solução dada por ele, da primeira parte. Depois continuaremos no quadro seguinte, devido ao espaço. Então escreve assim o Norman Geisler sobre aquele caso, né, dos midianitas. Números 31. Como pode ser moralmente correto os israelitas destruírem por completo os midianitas? Aqui um conserto. Não houve, na verdade, isso não é história. Os hebreus não destruíram por completo os midianitas, né? Até mesmo na lenda bíblica você vê que mulheres virgens e crianças do sexo feminino foram conservadas para os guerreiros de Moisés, não é? Muito bem. Então, consertando a expressão por completo. Não. Problema. De acordo com o registro dos acontecimentos, em Números 31, Moisés comandou os israelitas para que destruíssem totalmente os midianitas. Nada de totalmente. O versículo 8 declara que eles, ou seja, o povo de Israel, Moisés e seus companheiros, mataram todo midianita homem. O versículo 9 registra que eles levaram presas
as mulheres e as crianças. E o versículo 10 afirma que os israelitas queimaram todas as cidades e acampamentos dos midianitas. Ainda no versículo 17, Moisés ordenou ao povo que matasse, grande Moisés, hein? Adorava matar. Moisés ordenou ao povo que matasse todo menino midianita e toda mulher midianita que tivesse coabitado com algum homem, deixando com vida apenas as meninas e as mulheres virgens, as moças virgens, para os matadores de seus familiares. Uma loucura total. E maldade, não é? Aí vem a pergunta: como tal destruição pode ser moralmente justificada? Não pode, não é? Ninguém pode justificar uma carnificina dessa, não é? Isso aqui é uma loucura que os cristãos não veem porque ficam cegos pela fé religiosa, como já dizia Freud. Então isso aqui é uma aberração que dói em qualquer ser humano. Até mesmo um cristão, se isso aqui acontecesse hoje no Brasil, esse cristão teria uma repugnância sem fim. Mas ele não percebe essa repugnância porque está no livro que passaram para ele, que era sagrado, que é sagrado. E aí ele não consegue enxergar essa maldade aqui bíblica. Pois bem, então não existe justificação alguma para essa matança de seres humanos, até de crianças inocentes, de jovens virgens, não é? Isso aqui é uma loucura total. Muito bem, e o que o Norman Geisler faz? Veja, o Norman Geisler é doutor em teologia, é mestre em filosofia, ele é um cristão fervoroso lá nos Estados Unidos da América do Norte. O Norman Geisler escreveu isso aqui, para escrever isso aqui, ele gastou 40 anos de pesquisa. E veja aqui a explicação dele para essa loucura bíblica aqui. A solução começa assim. Em primeiro lugar, veja aí, em primeiro lugar, lembremos-nos de que os midianitas foram os que corromperam o povo de Israel, levando-o à idolatria em Baal-Peor, o que resultou na morte de 24.000 israelitas com a praga que se seguiu. Era necessário eliminar totalmente essa má influência sobre Israel. Veja a loucura que aqui está, não é? É por isso que o Rubem Alves, no início do vídeo aí, diz que quando a pessoa começa a falar sobre Deus, essa pessoa tem sua inteligência paralisada, não é? E o Freud já dizia, que estudou o fenômeno religioso, Freud já dizia que a crença religiosa leva o homem a um estado de amência, de demência, equiparável à loucura. E quem lê isso aqui, a explicação do Norman Geisler, chega a essa conclusão facilmente. O Norman Geisler está dizendo aqui que o povo midianita não era um povo inocente, porque esse povo aqui levou os filhos de Israel, isso é uma piada, né? Levou os filhos de Israel a cometer aqui pecados contra Deus. E aqui, levando os filhos de Israel a adorarem seus deuses. Ora, as mulheres midianitas que se apaixonaram por filhos de Israel e filhos de Israel que se apaixonaram pelas mulheres midianitas, isso aí foi uma ação própria de cada um. Os filhos de Israel passaram a adorar deuses dos midianitas, não forçados. Eles passaram a adorar esses deuses porque o homem adora deuses a rodo. Então, os filhos de Israel, aqui mais uma prova de que o povo hebreu adorava não somente a um Deus, como é propagado por aí falsamente. O povo hebreu sempre adorou vários deuses. E a Bíblia é o exemplo de Gênesis ao Apocalipse. O povo hebreu sempre adorando outros deuses. E o Deus hebreu ficando com raiva dessa adoração estrangeira. Então você vê aqui
que os midianitas, as mulheres midianitas, não corromperam os filhos de Israel. Eles, já adultos, já com a cabeça pensante deles, esses hebreus aqui, apaixonaram-se pelas mulheres midianitas e passaram livremente a adorar seus deuses. Elas não têm culpa disso. Elas não forçaram os filhos de Israel a adorarem seus deuses. Então, o Norman Geisler, o que ele mostra aqui é uma loucura total, gente. Isso aqui é caso de internação psiquiátrica. Então, veja aqui. Ele diz, em primeiro lugar, lembremos-nos de que os midianitas foram os que corromperam o povo de Deus, levando-o à idolatria em Baal-Peor, o que resultou na morte de 24 mil israelitas. Ora, não foram as mulheres midianitas, não foi o povo midianita que lançou praga aqui contra o povo de Israel, mas sim o próprio Deus hebreu. O Deus hebreu ciumento, intolerante, não aceitando que filhos de Israel adorassem outros deuses, esse Deus aí é que jogou a praga contra o povo. A culpa aqui não é dos midianitas, mas do próprio Deus hebreu, que puniu aqui seus filhos, os filhos de Israel, só porque eles estavam adorando outros deuses. Só que nem toda a Bíblia é assim. Os filhos de Israel adorando outros deuses e o Deus hebreu ficando com ciúmes. Sempre é assim na Bíblia. Veja lá, muito depois disso aqui, de Números, veja em toda a Bíblia, é assim. Deus ficando irado contra seu povo, porque esse povo estava adorando outros deuses. O povo hebreu adorando vários deuses. E o exemplo bem prático, Salomão, o rei Salomão, adorou vários deuses, porque o rei Salomão se envolveu com mulheres estrangeiras. E o Deus aqui não matou o rei Salomão. Entendeu? Então é simples entender o que é a Bíblia. Então essa maldade aqui, o Norman Geisler, loucamente, diz aqui que o povo midianita mereceu o castigo, porque passou seus deuses para os filhos de Israel. Corromperam aqui os filhos de Israel, levando-os à idolatria, levando os filhos de Israel a adorar outros deuses. E isso aí não poderia. Daí, o Deus hebreu aqui, ó, segundo o Norman Geisler, o Deus hebreu aqui agiu de forma necessária. Agiu, sim, para eliminar essa má influência sobre Israel. Ora, esse Norman Geisler aqui, hoje, ele mora nos Estados Unidos, ele é vivo. Ele vê por aí cristãos, hoje, cristãos e muitos aí budistas, né? Cristãos, budistas, etc. Ele vê aí cristãos sendo mortos em vários lugares da terra, não é? Agora mesmo aí, recentemente, lá no Egito, né? Cristãos cóptas, cristãos foram mortos por integrantes do Estado Islâmico. E por que os cristãos foram mortos? Os cristãos foram mortos porque os membros do Estado Islâmico exigiam que esses cristãos deixassem sua crença cristã para aderirem ao islamismo, a crença deles. Entendeu? Então, integrantes do Estado Islâmico, a gente vê por aí, matam diariamente lá em várias regiões ali da Ásia, da África, eles matam cristãos, esses integrantes do Estado Islâmico, matam cristãos porque esses cristãos estão adorando outro Deus, estão lendo a Bíblia em vez de lerem o Alcorão. Então veja bem, já que o Norman Geisler diz aqui que os midianitas foram punidos aqui, os midianitas foram punidos de forma justa, porque passaram seus deuses para os filhos de Israel, e os filhos de Israel não deveriam adorar esses deuses estranhos. Se o Norman Geisler acha isso certo, então ele deveria achar certo também a matança de próprios cristãos. Porque
os integrantes do Estado Islâmico estão matando cristãos pelo fato de os cristãos não adorarem o Deus Alá, pelo fato de os cristãos não lerem o Alcorão e sim a Bíblia. Então, o Norman Geisler aqui, nessa loucura, ele está aqui dizendo que é justo uma pessoa matar outra porque adora deuses diferentes. Então aqui, ele, de forma indireta, está apoiando aqui a matança de cristãos. Porque os cristãos também estão desrespeitando, na mente do integrante do Estado Islâmico, os cristãos estão desrespeitando a crença deles, o Deus dele, o Deus Alá, o livro deles, o Corão. Então, segundo o Norman Geisler aqui, é justo um integrante do Estado Islâmico matar cristãos também. Entendeu? Isso aqui é uma loucura total, gente. Isso aqui é caso de internação psiquiátrica. Ele dizendo que os midianitas, as criancinhas inocentes midianitas, as jovens virgens que foram aproveitadas por Moisés e seus companheiros, jovens virgens que foram obrigadas a conviver com os assassinos de seu pai, de sua mãe. Uma loucura total. Vejamos agora no outro quadro, mais aqui, a continuidade da explicação do Norman Geisler. Veja que absurdo, não é? Veja que absurdo. Vamos lá. E continua o Norman Geisler. Além disso, não foi sob a autoridade de Moisés que Israel executou tal destruição. Antes, foi sob o comando direto de Deus. O versículo 2 registra a ordem dada por Deus a Moisés, para que ele levasse a cabo a vingança do Senhor sobre os midianitas. A natureza abominável da influência que os midianistas tinham sobre Israel em levá-los à idolatria, merecia o juízo destruidor de Deus, que tratou decididamente e com severidade esse câncer. A justificativa moral para tal ação encontra-se no fato de que Deus tem o direito de dar e tomar a vida. Como o salário do pecado é a morte, e como os midianitas envolveram-se no terrível pecado, eles apenas colheram as consequências da vingança de Deus sobre eles. Fecha aspas. Eis aí mais uma continuidade da loucura de Norman Geisler, não é? E aqui ele piora mais ainda a situação, e na narrativa bíblica foi realmente o Deus aqui, ó, como ele diz, ó, antes foi sob o comando direto de Deus. O próprio Deus é que patrocinou a maldade que aqui está na Bíblia, né? Essa carnificina, esses roubos, esses homicídios, esses estupros, comandados diretamente por Deus. O Norman Geisler aqui diz, de acordo com a narrativa bíblica, que é a vingança do Deus. E foi mesmo aqui na lenda bíblica. A responsabilidade aqui pela maldade era do próprio Deus hebreu. Pois bem, então você vê aqui mais uma loucura, não é? O Norman Geisler aqui dizendo que a natureza abominável da influência que os midianistas tinham sobre Israel em levá-los à idolatria merecia esse castigo aí de Deus. E que Deus tratou decididamente e com severidade esse câncer. Isso aqui não condiz com a Bíblia, na verdade, não é? Não condiz com a Bíblia. Esse câncer aqui, a idolatria, ou seja, um hebreu adorar vários deuses, isso está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. O povo hebreu adorando vários deuses. Então, essa adoração aqui, essa idolatria do povo midianita, não acabou na Bíblia, na lenda bíblica, a extinção desse povo. Mesmo depois de Números e nos livros da Bíblia seguintes, pode ver sempre o povo hebreu adorando outros deuses. E o Deus hebreu aqui ficando com ciúme e castigando o seu povo. É castigo para cá, é castigo para lá, é castigo para ali. Nunca esse câncer aqui, a que se refere o Norman Geisler, que é a idolatria, adoração a outros deuses, nunca foi extinto na Bíblia. É de Gênesis ao Apocalipse. O povo hebreu adorando vários deuses. Veja novamente Salomão.
adorando vários deuses, muito depois daqui. E Salomão não era do povo midianita, nem do povo moabita. Salomão era hebreu. E os hebreus adorando vários deuses. Muito bem. E diz mais aqui o Norman Geisler. Veja que loucura. A justificativa moral para tal ação encontra-se no fato de que Deus tem o direito de dar e tomar a vida. Veja aí. Deus aqui tem o direito de dar e tomar a vida. Deus aqui tem o direito de mandar alguém roubar, estuprar. Deus aqui tem o direito de transformar jovens virgens em escravas sexuais dos hebreus. É uma loucura total. E diz aqui o Norman Geisler, como o salário do pecado é a morte, outra ignorância dos cristãos é dizer que o salário do pecado é a morte. É outra ignorância dos cristãos. A morte é uma consequência natural de qualquer ser vivo. A morte não é uma coisa exclusiva do homem. Não, o homem é um ser vivo. O homem não é o único ser vivo que morre. Todos os seres vivos morrem. Então a morte nada tem a ver com pecado algum. O homem morre. A lombriga que não peca, morre. A cobra que não peca, morre. As plantinhas que não pecam, morrem. Portanto, morte nada tem a ver com pecado. Isso aqui é mais uma ignorância dos cristãos, do povo da Bíblia. Morte nada tem a ver com pecado. A morte é uma coisa natural para qualquer ser vivo, correto? Muito bem. Então ele diz, como o salário do pecado é a morte, e como os midianitas envolveram-se no terrível pecado, eles apenas colheram as consequências da vingança de Deus sobre eles. Não, os midianitas aqui não praticaram pecado algum, não cometeram erro algum, apenas adoravam a seus deuses, que eram deuses diferentes dos deuses adorados pelo povo hebreu. Os jovens israelitas é que se envolveram com as mulheres midianitas e que aí eles passaram a adorar os deuses que elas adoravam. Da mesma coisa Salomão. Salomão se envolveu com mulheres estrangeiras. E Salomão, o velho lendário Salomão, hebreu, adorava outros deuses, e não apenas o Deus hebreu. Coloque isso na cabeça, os hebreus, em toda a Bíblia, adoram a vários deuses, e não apenas o Deus hebreu. Não há na Bíblia um monoteísmo puro, como eles dizem aí. Mentira! Em toda a Bíblia, o povo hebreu adorando vários deuses e o Deus hebreu se vingando. Deus nenhum existe aqui. Deus algum existe. Isso aqui é loucura do Norman Geisler. Deus aqui não ficou satisfeito em matar criancinhas inocentes, midianitas. Deus aqui algum ficou satisfeito em transformar jovens virgens midianitas em prazeres para os assassinos de seus pais. Isso aqui é loucura bíblica. Certo? Loucura bíblica. E quando o Norman Geisler aqui, ele justifica, dizendo que os midianitas morreram, foram mulheres virgens transformadas em escravas sexuais dos hebreus, de que esses castigos aí foram impostos aos midianitas, porque eles trouxeram seus deuses para os hebreus. Justificar isso aí é a mesma coisa que justificar a matança de cristãos hoje. E o Norman Geisler é cristão. Então, quando cristãos morrem, por exemplo, lá no Egito, são barbaramente assassinados, são expulsos de suas terras, essa justificativa aí, para os membros do Estado Islâmico, que tem outra religião, outra visão de Deus, outro livro, entre aspas, sagrado, que é o Corão. Então, essa justificativa aqui em matança de outros povos, justifica também o Estado Islâmico matar cristãos, porque os cristãos não estão adorando ali o Deus
dos membros do Estado Islâmico, entendeu? A maldade é a mesma, a justificativa louca do Norman Geisler aqui é a mesma. Se povos diferentes de cristãos estão matando cristãos, isso aí também é válido, porque os deuses desses povos que estão matando cristãos, eles colocam na cabeça que esses deuses são os verdadeiros e que os cristãos estão errando por não adorarem seu Deus. Então, é a mesma justificativa aqui louca do Norman Geisler, dizendo que Deus aqui fez o certo, porque o povo de Israel estava adorando outros deuses, e por isso Deus matou aqui o povo midianita. É a mesma justificativa para o Estado Islâmico matar cristão, o que é uma loucura. Portanto, você vê aí que não existe escapatória. Apologética cristã é o que eu sempre digo. Eles propagam aí que a apologética cristã é a defesa racional da crença cristã. Isso é loucura. Não existe razão dentro da fé cristã. A fé cristã, a crença em deuses, é uma coisa irracional. Tanto é verdade que quando eles tentam transformar isso aqui em racionalidade, aí eles caem no absurdo, eles caem no ridículo. E para terminar o vídeo, mais um, com a mesma palavra do Rubem Alves sobre crença religiosa, que essa palavra aí fique eternamente aí na mente de quem assiste a esse vídeo. Muito obrigado. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem uma inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas.